Um bom dia a todos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, manhã de domingo, 19 de abril de 2020, e nós estamos aqui com a nossa terceira lição, preparativos para a conquista. Trimestre estando relembrando aí, estamos falando sobre conquistas, do livro de Josué. Lições maravilhosas e pela misericórdia de Deus temos o privilégio de estar aqui novamente, para essa manhã aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Então vamos lá. Lição de número 3, preparativos para a conquista. O texto do áudio está escrito em Provérbios, capítulo 21, versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O Sintes diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitórias, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. A nossa introdução, ou melhor, o nosso texto bíblico, está registrado no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1 e 9, versículos 11, 23 e 24. Vamos estar lendo eles? E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E dissem aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Essa é a leitura bíblica da nossa lição desse dia de hoje e a nossa introdução. Nós vamos, como na lição passada, não vamos estar lendo toda a lição, comentar algum chamativo para a nossa atenção, tanto na introdução como nos tópicos. E a nossa introdução eu quero destacar uma parte que diz: a promessa que há séculos pairava sobre a nação, agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que lhes pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordenava ao povo pela fé. Então o povo de Israel já vinha debaixo de uma promessa de herdar essa terra. Como aprendemos na lição passada, sob o comando de Moisés, o líder chamado por Deus, levantado por Deus. Agora Moisés é morto e Josué assume então a responsabilidade de conduzir o povo. E pela fé começa Josué, junto com a sua equipe, junto com seu povo escolhido por Deus, a ir em frente à terra prometida por Deus e ter algumas estratégias para conseguir. E nós vamos aprender um pouco dessas estratégias que Josué teve, o povo na orientação de Josué, e ambos, orientados por Deus, tiveram então essa incumbência de adentrar na terra, vencendo alguns inimigos, traçando alguns projetos para que fossem vencedor. Nós vamos entrar aqui no primeiro tópico da nossa lição, que diz: Provede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções. Então o povo de Israel passou um período de 40 anos, enfrentando algumas lutas, algumas dificuldades, enfrentando alguns momentos de milagres. Enfim, eles entraram ali no deserto, na direção de Deus, e na medida que eles iam obedecendo a Deus, lutando para conquistar o que Deus havia prometido para eles, eles iam encontrando inimigos, iam encontrando barreiras, mas iam vencendo todos. E por esse espaço de 40 anos, tiveram uma grande experiência com Deus. Tiveram um grande contato da presença de Deus no meio deles, operando milagres, fazendo maravilhas. Só que chegou um determinado momento que os milagres cessou.
Chegou um determinado momento que Deus fez uma parada e deixou o povo a caminhar pela fé. E a vida do ser humano, a minha vida, a sua vida, depende disso, né? Ter momentos de nós andar pela fé. A Bíblia nos garante, um versículo da sua palavra, que o justo viverá da fé. E por que não dizer que estamos começando a viver esses dias hoje? Em meio a tantas coisas que acontecem no nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso país, na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso trabalho, enfim, aonde estamos, né? Sempre está acontecendo alguma coisa. E parece que tem momento que oramos, tem momento que jejuamos, tem momentos que clamamos a Deus, pedimos alguém para orar por nós, alguém ora, alguém jejua, alguém arruma algumas estratégias, trabalha, né, de uma forma ou de outra, e às vezes parece que o céu está cerrado, parece que não tem uma resposta de Deus, mas Deus nos ensina que o silêncio dele também é resposta. Deus nos ensina que quando ele se cala, também é uma resposta para o seu povo. Porque não é só de milagres que nós vivemos. Precisamos colocar a nossa fé em ação, precisamos viver de uma forma que agradamos a Deus. E Josué, então, com o povo israelita, sabendo das promessas de Deus, vivendo debaixo dessas promessas, depois de enfrentar, né, tantas e tantas dificuldades, e recebendo de Deus muitos milagres, eles começam a viver uma escassez de milagres, porém, não desanimando da fé que Deus tinha colocado no coração deles. É importante nós termos isso na nossa mente, que se quisermos alcançar algo de Deus, precisamos ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então vamos, né, usar a nossa fé e ter a nossa confiança em Deus, porque Deus sempre tem para nós uma vitória a cada dia. Josué reuniu os príncipes, né, do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Aqui Josué vai tratar com os hebreus porque Deus havia falado com Josué. Ele seria ali o capitão deles, estariam conduzindo esse povo à terra prometida, mas eles iam enfrentar inimigos, eles iam enfrentar dificuldades no caminho, e eles precisavam agora de estratégias. E na orientação de Deus, Josué faz o quê? Passa estratégias para o povo, estratégias essa que ia mudar a história do povo, ia mudar o curso de vida deles, a forma com que eles tinham acostumado. É importante nós pararmos para olhar esse lado, porque quando Deus quer fazer algum milagre, precisamos mudar alguma coisa em nossas vidas. Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar estratégia para conseguirmos assim, termos a condição de mudar conforme precisa. Desculpe. Josué então passou alguma estratégia para o povo que estavam acostumados a viver de uma forma, de um jeito. Agora teria que mudar totalmente a forma em que estava vivendo. Estamos tendo exemplo disso nos nossos dias hoje. O povo estava acostumado a viver de uma forma diferente. Hoje está tudo mudado. Todos estavam acostumados a sair de casa. Trabalho, igreja, comércio, viagens, enfim, tantos e tantos lugares para ir, famílias reunir, praias, lazeres. Hoje está mudado de uma forma tão grande que não abalou só o nosso país, abalou o mundo. E teve o quê? Teve uma mudança radical na nossa vida, na nossa forma de viver, na nossa maneira de continuar a nossa vida. E é o momento em que nós paramos e precisamos olhar para cima, acreditar em Deus, ter convicção, ter confiança que Deus vai nos dar vitória se vivermos através da nossa fé. O justo viverá da fé. E junto com essa fé vamos ter o quê? Estratégias para viver. Se eu quero garantir a minha vida na presença de Deus, se eu quero garantir a minha vida em obediência a Deus, em agrado a Deus, eu preciso tomar para a minha vida estratégias que me ajudem a mudança da minha vida, do meu comportamento, a conquistar a vitória. E foi exatamente isso que Josué passou para o povo. O povo então recebe a ordem de Josué e o que eles começam a fazer? Eles começam a ter a primeira ordem que eles providenciassem comida, alimento para eles, e tinha que ser bastante alimentos, porque eles iriam sair para a jornada e eles tinham um tempo determinado para essa comida, para juntar tudo. Era uma estratégia de apenas 3 dias. Não podia demorar e tinham que se apressar, se quisesse ter vitória. Então Deus agora começa a orientar Josué a passar para o povo ali, para a nação de Israel, que eles tinham que conseguir em prazo rápido,
de 3 dias a juntar alimentos, porque eles iriam sair para uma mudança de vida, em busca de vitória que Deus havia prometido, em busca de sua promessa. Eles tinham que fazer o quê? Tinham que unir as forças e tinham que trabalhar juntos. E o que Josué fez? Ele precisava de auxiliares. Ninguém consegue trabalhar sozinho. Ninguém consegue vencer uma guerra sozinho. Ninguém consegue trazer uma grande vitória para uma nação, para um grande povo, se ele não tiver ajuda, se ele não tiver condição. Então a estratégia que Deus dá para Josué é que ele então escolhesse ali homem dentre as tribos de Israel para que trabalhassem unidos, para que trabalhassem juntos na mesma estratégia e que um confiasse no outro, que um ajudasse o outro, que um estivesse pronto para fazer com que o outro alcançasse o seu objetivo de trabalhar unidos e ser vitorioso então nessa batalha. Então foi esse ponto, né, que levou Josué então a escolher homens que estavam ali preparados, porque seriam seus cooperadores, e Josué iria dar a ele instruções de como serem preparados. É importante lembrarmos também que nós não sabemos tudo e não somos dono da razão. Precisamos sempre de alguém que nos oriente, precisamos sempre de alguém que nos ajude, precisamos sempre de alguém que nos prepare. E quando encontramos desse jeito na nossa vida, que precisamos de alguém, mostra para nós que somos dependentes de Deus, somos dependentes de pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos ajudar. E Josué, então, com essa responsabilidade, passou para o povo o que Deus havia passado para ele, o povo atendeu, o povo acreditou, e o povo se dispôs, então, em se unir com Josué, porque sabia que a promessa de Deus iam dar a eles a vitória que eles estavam esperando. O subtópico 2 do tópico 1. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Então agora Josué, na estratégia que ele consegue da orientação de Deus, ele separa o povo dessa tribo, separa ali uma grande equipe e prepara eles para eles irem à guerra. Era uma estratégia que eles precisavam ir à guerra, mas de que jeito? Somente levantar e ir? Não. Deus deu a estratégia para ele, para enviar os homens preparados para a guerra, mas deu estratégia para eles, que deixasse uma parte de homens das tribos ali, que ficassem em casa. Por quê? Porque as mulheres deles, os filhos deles, iam ficar em casa. E se saem todos os homens para a guerra, o que aconteceria? Os inimigos viriam, matariam ali as suas esposas, matariam seus filhos, exterminavam com todos, e Israel seria derrotado. Mas ele, ao levantar com essa estratégia orientado por Deus, então ele sai preparado para vencer a guerra. Porque Deus nunca perdeu uma guerra. Deus não perde guerra, e todos aqueles que ele levanta para guerrear, ele levanta e vai junto nessa guerra, porque a Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então Josué vai sair para a guerra agora dessa forma, né? Enviando essa parte e deixando uma outra parte para proteger as mulheres, crianças, também os seus patrimônios. Porque o povo de Israel tinha patrimônios. O povo de Israel tinha gados, tinha alguma coisa que não podia perder, porque precisava dela no dia a dia. E na orientação de Deus, então, Israel agora está preparado para a guerra, está preparado para ir avante, porque Josué recebe de Deus essa ordem. Josué passa para o povo acata, o povo recebe e sai em busca da sua vitória. E nós vamos para frente que nós vamos ver a que ponto Josué, né, encontrou a vitória, a que ponto que eles conseguiu, de que forma, através das suas estratégias e dos homens que havia levantado ali para a peleja. Subtópico 3 do primeiro tópico. Seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidos. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo, uma demonstração sincera da fidelidade e submissão do povo para Josué. Então, as primeiras características aqui que o povo sai sobre a ordem do comandante,
Eles abasteceram, saiu todos abastecidos. Eles reuniram todos. Josué saiu com a bênção de Deus. O povo saiu com a bênção de Deus. Se tem algo que garante a vitória para um ser, para uma nação, para um líder, é quando Deus diz: a minha bênção vai estar contigo. Quando Deus determina que Ele vai estar abençoando, seja qual for o inimigo, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, a bênção do Senhor é quem nos enriquece e não acrescenta dores. Assim diz a palavra de Deus. Então Josué sai agora debaixo dessa bênção de Deus e sai preparado, disposto a tomar posse da sua vitória, porque Deus estaria com ele. E precisava também do quê? Da fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. O povo não podia deixar Josué de lado, o povo não podia abandonar Josué, o povo não podia criticar Josué e ficar vivendo do passado, do líder que eles havia perdido, Moisés. Por quê? Porque Moisés caminhou eles até onde Deus determinou. Mas no momento em que Moisés morreu, agora Deus levantou Josué. E quando Deus levanta um sucessor, esse sucessor precisa ser obedecido. Esse sucessor precisa ser ajudado. Esse sucessor precisa receber a confiança das pessoas que eles estão liderando. E o povo então mostrou para Josué que tinha confiança neles, que estava disposto a ajudar, estava disposto a unir as forças e estava disposto a colocar a confiança nele do jeito que confiaram em Moisés, do jeito que ajudaram Moisés, do jeito que ouviram a voz de Deus falar com Moisés e Moisés transmitir para eles. O povo queria continuar assim, ouvir Deus falar com Josué e Josué passar para eles a mensagem de Deus. Então, nesse momento, eles recebem a mensagem de Deus através de Josué e vai sair para a batalha com a bênção de Deus, a união, os preparativos e a confiança no líder que Deus havia colocado como chefe deles. Continuando aqui. Se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia, este é um dos segredos da arte da guerra. Então, se o povo não tivesse disposto a obedecer Josué, de que forma iria conquistar a vitória? É o segredo, é uma estratégia que precisa ter no meio de quem vai sair para a guerra. Imagina eu, você, sair uma grande nação para uma guerra, para uma peleja, o comandante da guerra passa orientação para todos, passa estratégias, todos ouvem, mas na hora algum diz: não, eu vou fazer ao contrário. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, eu vou fazer do jeito que eu acho que dá certo. Não, eu vou fazer do jeito que fulano fez porque deu certo para ele. Não. Nós precisamos seguir as orientações que o nosso líder passa para nós. Por quê? Porque Josué, ele tinha um compromisso com Deus em buscar a presença de Deus, falar com Deus e ouvir Deus. E quantos líderes de Deus hoje passa para nós essa confiança, passa para nós essa força, passa para nós estratégias de fazer algo para Deus, para a própria vida nossa melhorar. E às vezes não acatamos, às vezes desobedecemos. Por quê? Porque achamos melhor pegar a vida de A ou de B como exemplo, achamos melhor seguir a orientação de A ou de B e não seguir a orientação do líder que Deus colocou para nós obedecê-lo. Então é importante nós parar e olhar para o líder que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso caminho, no nosso ministério. Para quê? Para nos orientar, para nos ensinar, para nos alimentar da palavra de Deus, para nos ajudar nos momentos em que precisamos. E o povo tinha de Deus um grande líder que eles podiam confiar. Que Deus abençoe o seu líder, né? A pessoa que te lidera, que venha ser uma pessoa de Deus e que você possa trabalhar em conjunto com esse líder. Você possa abençoar a vida dele e ser abençoado por ele. Você possa trabalhar de acordo com as estratégias que Deus dá para ele, da forma que Deus o orienta, para que todos trabalhem em união, fazendo assim a vontade do Senhor. Josué tinha pessoas dessa forma, né, que ajudava e ele também ajudava. O povo confiou tanto e se apegou tanto em Josué que eles passou duas palavras para Josué. A primeira coisa que eles disseram, que Josué agradassem a Deus e que Josué se esforçasse ou desse o melhor de si. O povo então queria isso. Josué, se você, como nosso líder, agradar a Deus, eu tenho certeza que nós vamos ser uma nação vitoriosa. E se você der o melhor de si para Deus e para nós, para nos ajudar, eu tenho certeza que nós vamos conseguir unir mais e ser sempre vencedor.
Por quê? Porque o povo queria um líder dessa forma. O povo queria um líder que tinha contato com Deus. O povo queria um líder que buscava a Deus. O povo queria um líder que recebia as orientações de Deus e que no momento que Deus pedia alguma coisa desse líder, esse líder estava disposto a se oferecer o seu melhor em favor daqueles que estavam debaixo das suas promessas, debaixo da sua graça, com o mesmo objetivo: sair vitorioso dessa guerra, sair vitorioso dessa peleja. Hoje você e eu, nós não estamos em uma guerra conforme o povo saía na guerra para a espada, para matar ali alguém, não. Hoje nós estamos numa guerra pior. Nós temos inimigos e os inimigos nossos são o quê? Inimigos invisíveis. E esses inimigos, a Bíblia mostra para mim e para você no livro de Efésios, que esse inimigo é o que nós devemos lutar contra ele, as forças espirituais da maldade. Enquanto eu vejo hoje muitas pessoas brigando, carne contra carne, reino contra reino, até mesmo nas redes sociais, alguém querendo pregar mais do que alguém, querendo ensinar mais do que alguém querendo ter uma maior multidão para liderar, para tomar conta, quer ter o seu ministério, a sua igreja, como uma placa de dominação que tem mais gente, mais pessoas, mostrar algo aqui do interesse. E a Bíblia diz, não, o nosso inimigo ele é espiritual, nós não vemos. O nosso inimigo, nós lutamos contra ele de que forma? Em duas partes, amando ao Senhor nosso Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos esses dois mandamentos, nós conseguimos aniquilar o nosso inimigo, embora nós não vejamos ele, mas sabemos que a melhor forma de termos estratégia para vencer esse inimigo é estar nessa guerra amando a Deus e amando o nosso próximo. E Josué tinha amor pelas pessoas que ele liderava, as pessoas tinham amor para Josué, e ambos trabalhavam em uma perfeita união, com o mesmo objetivo, o mesmo interesse: alcançar o que Deus queria que eles alcançassem e tomassem posse. E foi exatamente por isso que o povo disse: Josué, agrada a Deus e dê o melhor de si. Que Deus te oriente, a você ajudar o seu líder, ajudar as pessoas que você lideram também. Que você que está me ouvindo nesse momento, acredito que você também seja um líder. E que as pessoas que você se liderar ela, possam olhar para você e esperar essas duas coisas que esperaram de Josué. E você possa dedicar a sua vida a Deus e às pessoas para mostrar que tudo que Deus te orientar, tudo que Deus determinar para você vai fazer e dar vitória para aqueles que você está liderando debaixo da graça e da unção de Deus. Vamos para o tópico de número 2 agora, os espias. Vamos pegar uma parte aqui. Possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Esta conduta de Josué em conhecer condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé. Então aqui o que Josué mostra mais uma vez a dependência de Deus e mostrar que ele era homem, era falho e precisava de ajuda e mostrar a responsabilidade que ele tinha com o povo. Ele pega 2 espias e manda esses espias fazer o quê? Uma visão ali daquele local aonde ia ser travado a guerra. Fazer uma espionagem ali para adquirir um conhecimento. Aonde era o campo do adversário, o que seria mais fácil para eles ir naquela guerra, de que forma eles ir, que hora chegar, que hora atacar, as maneiras corretas para que esta guerra não fosse uma guerra de derrotados, mas uma guerra de vitoriosos. Então Josué mostrou essa preocupação com o povo e diz para eles: vocês olhem e me passe todo o relatório, porque eu quero ter certeza que os inimigos que nós vamos enfrentar venham a ser inimigos, mas venham a ser derrotados. Porque se eu sair para a guerra, eu quero sair para voltar vencedor. Eu quero sair para ser vencedor. E eu quero estar na liderança de um povo que vai contar somente vitória e não vai contar derrota. E outra estratégia que ele usou então foi essa. Saiu, mas saiu conhecendo para onde ia, saiu conhecendo a forma que iria agir e de que forma iriam derrotar os seus inimigos. Se eu vou sair para uma guerra, preciso conhecer meu inimigo. Preciso conhecer o caminho que devo andar. Porque não sei se eu vou ter que andar de dia, se vou ter que andar de noite. Não sei de que forma vou ter que andar nessa guerra. Mas se eu tiver um conhecimento do caminho,
Se eu tiver um conhecimento dos inimigos, eu sei de que forma eu vou andar, que momento eu vou andar, que maneira, que hora, enfim, eu vou sair preparado e eu vou ter certeza que cada passo meu, o Senhor vai confirmar, como diz a sua palavra no livro dos Salmos 37, 22 a seguir. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E é dessa forma, né, que Deus confirma os passos dos seus filhos. Ele confirmou ali os passos de Josué e daquele povo que tinham em suas mãos a vitória a ser conquistada. O subtópico 2 do tópico 2. Os espias são descobertos. Após esse espia sair para o local de guerra, espionagem, eles são descobertos. O rei daquela cidade imediatamente diz, olha, entraram espias aqui. E esses espias estão dentro da cidade, eu quero que vasculhe toda a cidade. Eu quero que vasculhe canto por canto. E se achar eles, mate-os. Não deixe eles vivos. Se são inimigos, não pode ficar vivo. Se são inimigos, não pode estar na nossa cidade. E a ordem, então, do rei daquela cidade era isso. O que o povo fez? Começou a procurar, começou a buscar por esses inimigos. Na leitura que nós lemos aqui no início do texto bíblico, a Bíblia diz que eles entraram na casa de uma mulher prostituta, por nome Raabe. Não entraram ali para pecar, não entraram ali para fazer desejos da carne, não. Entraram ali porque aquela mulher, na sua fé que ela tinha em Deus, porque o livro do Hebreus capítulo 11 mostra que essa mulher chegou até entrar para o livro dos heróis da fé. Por quê? Porque ela tinha convicção que aqueles homens eram homens de Deus, ela tinha convicção que Deus havia dado vitória para aquele povo e eles não estavam ali por acaso. E ela queria salvar a vida daqueles homens e queria que Deus desse vitória para o povo de Israel e não queria ser consumido. Então ela fez o que? Ela chamou esses homens e escondeu dentro das suas casas. E o que acontece? Perdão mais uma vez. Acontece que quando ali dentro da sua casa ela consegue esconder, o rei manda passar ali e ela consegue esconder aqueles homens e dizer que eles não estavam ali. Que aqueles homens não haviam passado por ali. Aí você pode até imaginar, mas é pecado mentir. E aquela mulher mentiu. Aquela mulher, ela não estava se convertida ainda. Ela ainda era uma prostituta. E ela querendo defender a sua vida, querendo defender os homens de Deus, ela ali com temor no seu coração, mas querendo fazer alguma coisa para entrar na presença de Deus, ela mente. Enquanto olhamos que os dois espias não mentiu, eles nem se apresentou ali, porque os dois espias já tinham a sua vida convertida, já tinham o seu compromisso com Deus. Os homens saem, vai embora e a vida daqueles dois espias é salva. E eles deixam ali para aquela mulher o quê? Eles deixam ali um acordo, um pacto, uma aliança. Olha, a terra vai ser destruída aqui, Deus entregou na nossa mão, nós vamos destruir essa cidade. Só que como você usou de misericórdia, escondendo a nossa vida e nos poupando, a sua casa vai ser poupada. A sua família vai ser poupada. Eu quero apenas te deixar um sinal. Você vai pegar um fio de escarlate e vai amarrar na sua casa do lado de fora. E fique dentro da sua casa você e toda a sua família. Porque o dia que nós passarmos aqui para destruir essa cidade, se tiver todos dentro da sua casa, todos vão ser salvos. É o pacto, é o compromisso que nós fazemos com você. Mas se não estiver, infelizmente, vai ser morto. Aquela mulher, então, abraça esse recado de Deus, abraça essa mensagem. Por quê? Porque ela acreditou que Deus estava dando vitória para ela e para aquele povo por um cumprimento bíblico do Salmos 46. A Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. E Deus socorreu aqueles dois espias. Deus socorreu na hora que estavam sendo procurados daquela cidade. E Deus protegeu a família daquela mulher prostituta. Nós vamos para frente, vamos ver o que aconteceu, de que forma, né? Ela conseguiu se salvar e pôr o povo de Deus. Um testemunho para os espias. Ao falar com espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Ao que ela diz para eles, quando ela disse para eles na sua conversa, bem sei que o Senhor vos deu essa terra.
Está no capítulo 2, o versículo 9, que nós lemos a palavra de Deus no livro de Josué, você pode conferir. Ela disse para os espias, eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Ela estava colocando a sua fé em ação. Eu sei que a minha cidade vai ser destruída. Eu sei que o povo aqui dessa cidade vai ser totalmente arrasado. Mas eu sei que foi Deus que deu a vitória para vocês. Outra coisa que ela disse, eu sei que o vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. O que ela estava dizendo? Que Deus tem o controle de tudo. Deus não é pego de surpresa. Deus não é derrotado. Deus tem sempre o controle de todas as coisas. Ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ele continua no controle e aquela prostituta pôde ter essa revelação de Deus na sua vida e declarar isso para quê? Para animar os espias israelitas que foi ali naquela cidade. O terceiro ponto que ela diz para eles, o pavor de vós caiu sobre nós e em ninguém há mais ânimo algum. Josué capítulo 2, versículo 9. Ela encorajou aqueles homens e diz, olha, o pavor de vocês está sobre nós, aqui na nossa cidade, ninguém comenta outra coisa. O povo está todos com medo de vocês. O povo sabe que vai ser destruído por vocês. O povo sabe que o Deus de vocês entregou essa cidade na mão de vocês para que vocês sejam vencedores. Deus, quando quer te dar vitória, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me ouve, Ele usa até os inimigos, revela até os inimigos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E agora aqueles homens vão voltar para a sua terra, vai passar para Josué o detalhe. Olha, nós vamos conseguir a vitória, nós vamos tomar posse das bênçãos, porque Deus falou com nós e usou uma prostituta para nos esconder na casa dela e para provar para nós que Deus nos entregou a cidade nas mãos, que Deus é o nosso socorro, que Deus é o nosso refúgio e que o povo de lá já está tremendo de medo. O povo já está assombrado. É somente chegar e tomarmos posse. Graças a quê? Graças a estratégias de um líder, homem de Deus, na orientação de Deus, que soube fazer. Se ele não manda esses espias lá, não ficariam sabendo da resposta. Não ficaria sabendo do que Deus havia preparado para eles. Mas Deus tem os seus caminhos. Deus escreve certos por linhas tortas. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. Se Deus nos garantiu, Ele é fiel e justo para nos garantir a vitória. O tópico de número 3, Raabe, uma heroína da fé, uma mulher de fé. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu estatutos da heroína da fé. Depois de tudo isso, o que ela fez? Raabe casou de Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus faz por causa de uma pessoa. Olha o que Deus faz para salvar uma pessoa. Olha o que Deus pode fazer por mim e por você. Às vezes tem pessoas que vai me ouvir nesse instante e pode até estar pensando que a sua vida não tem fim, ou melhor, pensando que a sua vida, o jeito é colocar um fim, que a sua vida não tem solução. Essa prostituta Raabe, ela podia até pensar dessa forma. Era uma mulher que não tinha nome na sociedade, bem visto. Ela tinha um nome, mas um nome contrário. Era mal falada, porque era prostituta. Era uma mulher que não podia ser vista com bons olhos. Mas Deus, quando Ele quer salvar uma nação, Deus, quando Ele quer operar um milagre, Ele pega uma prostituta, Ele põe ela nas suas mãos, Ele converte ela, Ele muda a história dela e leva a pôr ela num alto top. Leva a mudar o patamar dessa pessoa e põe num patamar em que alguém tem que olhar e olhar com um olhar de respeito. Alguém tem que olhar e baixar a continência. Por quê? Porque Deus que muda o coração da pessoa. Deus que muda a vida da pessoa. Deus que trabalha no coração da pessoa. Agora aquela mulher, ela sai ali da cidade, salva após Jericó ser destruída, e logo após ela casa com um homem, ela tem um filho, coloca o nome de Boaz, Boaz vai, reme Ruth, casa-se com ela, e da linhagem deles vai chegar até a linhagem de Jesus.
Olha aonde Deus trabalha, a forma que Deus trabalha. Às vezes eu estou falando com pessoas nesse momento que está me ouvindo, que você não sabe o curso da sua vida, aonde vai parar. Mas a sua vida, a sua história já está escrita por Deus, já está projetada por Deus e Deus sabe aonde chegar. Deus sabe aonde te colocar. Deus sabe aonde te levar se você fizer o que essa mulher fez. Crer na palavra de Deus, unir-se com as pessoas que servem a Deus, unir-se ao verdadeiro evangelho, abraçar a mensagem da cruz e deixar Deus trabalhar em sua vida. Às vezes para a sociedade você pode não ter nome. Pode ser uma prostituta, pode ser um traficante, pode ser um assassino, pode ser um estuprador, pode ser um maconheiro. Enfim, não importa a má qualidade, o nome péssimo que as pessoas da sociedade te tratam, te doam esse nome. Eu quero te dizer que Deus tem um nome melhor para você. Deus tem um nome a colocar na sua vida, em que aqueles que olhar para a sua vida vai ter que respeitar, vai ter que adquirir e admitir que Deus na sua vida faz uma mudança radical. Aquela mulher agora já não era vista como uma prostituta. Por quê? Porque Deus mudou a vida dela. Deus transformou a vida dela e estava usando ela para ajudar o povo de Israel a conquistar uma vitória de uma cidade fortificada, de uma cidade que não conseguia ninguém adentrar por ela, senão pela ajuda e a ordem de Deus. Mas o povo israelita entrou ali na liderança de Josué com a ajuda dessa mulher prostituta, por quê? Porque a graça de Deus, volto lá no início da lição, quando eu disse, a bênção de Deus estava com Josué. E a bênção de Deus abençoou o povo, abençoou a vida dessa mulher prostituta, e ela chegou a entrar então no livro dos heróis da fé como a heroína da fé. A fé agrada a Deus, a fé remove montanhas, a fé faz o impossível acontecer. Tome posse da fé, creia na fé, mas eu estou falando da fé que uma vez foi dada aos santos. Estou falando da fé salvífica, a fé sobrenatural. Não estou falando daquela fé comum que todo mundo tem. Estou falando de uma fé que faz Deus trabalhar em seu favor. Tem um versículo no livro de Isaías que diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. E quem é aquele que nele confia? É aquele que coloca a sua fé em ação. É aquele que trabalha com a fé e não com as vistas. É aquele que trabalha acreditando em Deus, quando parece tudo está perdido, quando parece não haver solução. Deus chega, mostra que Ele é Deus e honra a nossa fé, como fez na vida dessa prostituta, na vida de Josué, na vida do povo israelita, através das suas promessas. E eu tenho certeza para você e te digo, Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessa para o seu lar. Toma posse dessa bênção, toma posse dessa promessa, através da sua fé. Subtópico 2 do tópico 3. Uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Vamos voltar um pouquinho aqui, que eu toquei um pouco no assunto ali atrás, quando eu disse que ela mentiu. Ela mentiu que o povo não estava lá, mas eu volto a dizer, ela ainda não era convertida. Ela não ainda conhecia a lei do Senhor. Ela apenas tinha sido revelada para ela que Deus estava entregando Jericó na mão de Israel e que ela podia salvar a sua vida se cresce. E ela, crendo, ela queria salvar a sua vida e ela ajudou. Ajudou de uma forma que na sua fraqueza ela mentiu. Mas eu digo para você, o perdão quem perdoa é Deus. O perdão quem libera é Deus. Por quê? Porque Ele pagou por mim, por você, por nossos pecados, quando na cruz do Calvário Jesus morreu por nós. E a sua morte nos traz o perdão. E Jesus havia morrido pela vida daquela prostituta. Então foi o motivo dela receber o perdão de Deus. Ao conseguir então esconder os espias, e ela se tornou também uma mulher de estratégia. Por quê? Ela sabia que para a vida dela tomar a bênção da vitória, ela tinha que manter o quê? Aquilo que os espias disse para ela, colocar na viga do umbral da sua porta aquela fio escarlate vermelho. Por quê? Porque quando o povo de Israel passasse destruindo ali, e olhar lá e vai dizer, não, aqui precisa ser poupada a vida dessa família, porque é um sinal que Deus ordenou para que fosse colocado, e quem estiver dentro dessa casa não vai sofrer, não vai morrer, não vai pagar um preço com a morte. O povo de Israel viu aquela fita, escapou aquela mulher, a sua família com vida,
Porque tinha um fio escarlate e eles estavam dentro da sua casa. Eu volto a olhar onde? Eu volto a olhar lá no passado. Quando o anjo da morte ia passar no Egito, ia matar todos. Mas Deus havia passado a mesma estratégia para o povo. Que matasse um cordeiro, pegasse o sangue, passasse nos umbrais da porta. E quando desse a meia-noite, o anjo passasse, a casa que tivesse sangue nos umbrais, ninguém ia ser atingido, ninguém ia ser morto. Por quê? Porque o sangue ia determinar que aquele povo estava debaixo de uma promessa de Deus, de uma estratégia de Deus, que seriam abençoados por Deus. E eu e você, o que nós temos hoje? Hoje nós podemos olhar para a cruz, olhar para o Calvário, viver o momento do passado que Raabe viveu, que o povo israelita viveu, com o sangue nos umbrais, com um fio escarlata, e olhar na cruz do Calvário e ver que na cruz do Calvário, Jesus derramou seu sangue por mim e por você. E se tiver o sangue de Jesus na minha vida, se tiver o sangue de Jesus na minha casa, se tiver o sangue de Jesus na minha família, eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, somos salvos, somos perdoados, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O pecado mata, o pecado arrasa as pessoas, o pecado destrói, mas aonde existe o sangue de Jesus, o pecado não consegue penetrar, porque o sangue de Jesus tem um efeito tão grande, o sangue de Jesus tem um efeito tão especial, que não há pecado que ele não consiga perdoar. Ele perdoa o meu, o seu pecado, ele perdoa o nosso pecado, para nós vivermos debaixo desse sangue, garantindo a nossa salvação, a nossa vida vitoriosa e entrar o quê? Na galeria dos heróis da fé. Da mesma forma que aquela mulher entrou, da mesma forma que aquela mulher usou a estratégia. Vamos usar essa estratégia? Vamos chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu sou pecador, me perdoa meus pecados, me lava minha alma no seu sangue e me deixa viver debaixo do seu sangue. Me deixa viver debaixo das suas promessas, me deixa viver debaixo dos seus cuidados, porque eu quero ter estratégias para lutar contra os meus inimigos, lutar contra os meus adversários e vencer. Faça de mim um vencedor. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e vai te fazer um vencedor para você tomar posse da bênção do Senhor. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir. Aqui nós vamos pegar um pouquinho desse texto também, falar sobre mentira. Como uma pessoa convertida sai fora, resolve problema, resolve dificuldade sem mentir. Vamos pegar o caso de Abraão. Vamos pegar o caso da vida dele. Quando Deus diz, Abraão, você me pediu um filho, eu te dei um filho, na sua velhice. Você com 100 anos de idade, sua esposa Sara com 90 anos de idade. Agora eu quero seu filho para mim, eu quero que você me ofereça ele como sacrifício. Você vai até o Monte Moriá, mata ele, sacrifica ele porque eu quero. A Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus e ele vai levar seu filho ali para ser oferecido a Deus como um holocausto. No caminho, o seu filho faz uma pergunta para Abraão, seu pai. Ele tinha costume de ajudar seu pai nos holocaustos, nas ofertas, e disse, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo na minha mão, eu estou vendo o fogo, mas só está eu e o Senhor, eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro para oferecer em holocausto? E Abraão não podia mentir, porque era temente a Deus, e não queria mentir para o seu filho. E também não queria dizer para ele que ele seria o holocausto que iria matar. Abraão, então, para não mentir, disse, filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Ele deu uma resposta taxativa, profunda, que não precisava de outros esclarecimentos para ter o fundamento da resposta que Isaac precisava. Isaac só foi ter conhecimento que ele era o cordeiro do holocausto quando chegou no momento exato, em que o seu pai o amarra, em que o seu pai coloca a lenha, e quando o seu pai vai estender o cutelo para o matar, ele ouve a voz de Deus a dizer, Abraão, não precisas fazer tal. Eu vejo que você é fiel, que você me temes, que você me obedece. O seu filho não precisa ser oferecido como sacrifício. Eu já preparei um holocausto no lugar do seu filho. A Bíblia diz que Abraão olha ali e vê um cordeiro. Não me pergunte de onde surgiu esse cordeiro, de que forma. Eu quero te dizer que foi um milagre de Deus. E se eu explicar, deixa de ser milagre.
Milagre não se explica, mas uma explicação que eu posso te dizer para você foi: Deus colocou esse cordeiro ali para morrer no lugar de Isaac. Da mesma forma que Deus colocou na cruz do Calvário um cordeiro para morrer em meu lugar, em seu lugar, no lugar dessa nação. E esse cordeiro eu sei te explicar de onde saiu. Ele desceu do céu, deixou a sua glória, esvaziou de si mesmo, veio a essa terra, tomou a forma humana, mas por meu e por seus pecados ele morreu. Por isso que eu volto a dizer, eu tenho convicção da minha salvação, o perdão dos meus pecados, não porque sou bom, porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. E essa é a estratégia que faz vencer o mundo. A Bíblia diz, o que faz nós vencer o mundo é a nossa fé. Por quê? Porque eu tenho fé que meus pecados são perdoados, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem esse efeito para perdoar os meus, o seu pecado e de todos aqueles, né, que crê nele. Encerrando aqui, para nós fecharmos a lição, apontava para a gloriosa salvação disponível todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como na saída do Egito, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. E hoje, né, a cada episódio da saga dos Hebreus, apontamos para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Esta é a resolução de tudo. Jesus desceu do céu, nasceu no ventre de Maria, viveu nessa terra, pregou, ensinou, fez o que precisava fazer por mim e por você que nós não tínhamos condição de fazer. Morrer sem pecar. Morrer sem dever pecado. Morrer e garantir ao homem a vitória para Deus. Ele garantiu para mim e para você. E eu te digo, abrace essa oportunidade. Não despreze o que Jesus fez por você. Ele te ama, Ele morreu por ti, Ele morreu por te salvar, Ele derramou sangue para te dar vitória. Quer vencer o mundo? Abrace a fé que Deus colocou em seu coração. Viva a verdadeira fé. Quero te agradecer pela sua atenção, estar aqui nessa manhã, né, ouvindo comigo. Tenha um ótimo final de dia, um início de semana abençoado e que a paz de Deus esteja em seu coração e, querendo Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.